Covid-19 e como tudo começou. Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. Em dezembro de 2019, teve o primeiro caso de coronavírus. Os cientistas pensam que a resposta para como surgiu o novo coronavírus esteja na transmissão por meio de animais. Transmitido principalmente por meio de gotículas gerada quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou exala. Essas gotículas são muito pesadas para permanecerem no ar e são rapidamente depositadas em pisos ou superfícies. Você pode ser infectado ao inalar o vírus se estiver próximo de alguém que tenha Covid-19, ou ao tocar em uma superfície contaminada e em seguida passar as mãos nos olhos, no nariz ou na boca. Vacinas e seus conceitos. A vacinação é uma forma segura de se proteger contra uma doença infectante como bactérias, vírus e etc. Elimina o risco de adoecimento que podem levar ao internamento ou até mesmo à morte. Evita de 2 a 3 milhões de mortes segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde. As vacinas são um dos produtos farmacêuticos mais seguros que existem. A produção gerada pelas vacinas decorre da capacidade que elas têm de introduzir nosso sistema de defesa e produzir imunidade. São capazes de estimular nosso sistema imunológico e garantir a imunização contra algumas doenças, vírus ou bactérias. Tecnologia, RNA e DNA. As questões envolvendo vacina contra a Covid-19 têm sido discutidas mundialmente tanto pela duração do processo quanto pelas várias formas de serem produzidas. Os laboratórios da Pfizer e da Moderna usam a técnica do RNA em suas vacinas, enquanto a Oxford AstraZeneca se baseia em vetor de adenovírus e a Coronavac no vírus inativo. Já as vacinas de DNA não foram testadas para o Covid-19, mas estão presentes em estudos para um tratamento terapêutico para o câncer. Vacinas que envolvem DNA. O DNA é uma molécula e é composto por vários átomos colocados juntos formando uma longa escada espiral. O DNA é o nosso material genético mais importante. Se encontra dentro de todas as nossas células e é com base nele que nós produzimos as nossas características. Quando a célula reconhece um pedaço de DNA, ela usa este pedaço para produzir proteínas. Assim é com a vacina de DNA. Mostram para a célula um pedaço de DNA do vírus ou bactéria, para que as nossas células produzam a proteína do mesmo. Como essa proteína não pertence ao nosso organismo, as células de defesa irão reconhecê-la e irão produzir anticorpos contra elas, nos deixando imunes. Vacinas que envolvem RNA. O ácido ribonucleico, ou RNA, uma molécula formada por pecinhas chamada nucleotídeos. Ele é como um funcionário do DNA. Ele pega informações do DNA e leva para o citoplasma da célula e começa a produzir vitaminas. Mas quando falamos em vírus, o RNA funciona como um código genético, inclusive do COVID. O RNA foi usado na vacina da Pfizer e Biotech, já que na genética do vírus existe uma receita de como ele é e funciona, o genoma. O RNA é uma parte desse genoma. Nele é encontrada uma característica única. Ela é transformada em uma língua que as nossas células consigam entender. Esse RNA será aplicado nas células através da vacina. Então, as células passam a criar anticorpos contra essas características viral, tendo, assim, o imunizante contra a Covid-19. Diferença entre as vacinas de DNA e RNA. Agora que sabemos o que é DNA e RNA, vamos ver algumas diferenças entre eles, como por exemplo, o DNA é responsável por armazenar as informações genéticas, como uma receita, já o RNA atua na produção de proteínas. As bases nitrogenadas presentes no DNA são citosina, guanina, adenina e timina. No RNA são encontradas a citosina, guanina, adenina e uracila. O DNA apresenta duas fitas, mas o RNA possui fitas simples. As vacinas de DNA são desenvolvidas a partir das informações genéticas do próprio vírus. Já as vacinas de RNA usam o processo natural das células para sintetizar as proteínas. Os laboratórios da Pfizer e da Moderna usam a técnica do RNA em suas vacinas.